Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, amigos do Movimento Espírita do Brasil e de todo o mundo. Sábado, 10 horas, graça e paz para todos nós. Está entrando no ar o programa Epístolas Evangélicas, um programa onde analisamos e comentamos a comunicação entre os cristãos primitivos. Todos os textos escritos por Paulo e seus amigos, que nos apresentam a geografia, cultura, política do mundo conhecido à época. E, principalmente, onde conhecemos a Igreja e sua base das teologias dos nossos dias. Deixem seu like, comentem, compartilhem, se inscrevam no nosso canal, assinem o sino de notificação para que não só o nosso programa, mas todos os programas dos nossos amigos aqui da Web Rádio Cristo Consolador possam chegar a cada vez mais amigos do movimento espírita. Então, vamos orar? Vamos agradecer ao nosso querido Mestre Jesus, a Paulo de Tarso, aos amigos, trabalhadores que coordenam esse trabalho, pela grande oportunidade de estarmos abrindo mais um programa, mais um espaço de estudo e conhecimento do seu Evangelho. Rogamos, Mestre, que tenhamos um programa com muita paz, com muito amor, com muita alegria e que possamos, ao final, estar com mais conhecimento, com mais entendimento e crescendo cada vez mais, caminhando cada vez mais célere rumo à sua direção, rumo à sua luz. Que assim seja. Bem, queridos, vamos ver quem já está aqui conosco. Querida Liz Menezes já está aqui conosco, dando bom dia. Querido Felipe Menezes também já está aqui conosco, dando bom dia. Feliz sábado a todos nós, feliz amanhecer, como ele está colocando.
Sejam muito bem-vindos, façam suas perguntas, comentem, que muito enriquece o nosso trabalho. Então, bom, semana passada, anteriormente, nós estamos hoje no capítulo 8, fizemos semana passada o 6 e o 7, e nessa sequência desses capítulos que Paulo vem fazendo, viemos nas consequências da justificação. Né? Somos justificados pela fé em Jesus, vemos as consequências da justificação, a relação, Jesus vai fazer ali a relação entre Adão e Cristo para mostrar porque por um morremos pelo pecado e por outros nascemos pela salvação, para a salvação, pela justificação, e que todos nós passamos a ser, a partir da justificação em Cristo, mortos para o pecado e vivos em Jesus. No final ele vai falar que somos escravos da justiça, passamos a ser escravos da justiça, não somos mais escravos do pecado, mas temos que estar lutando constantemente contra o pecado e odiando o pecado. A ideia, até a questão do termo odiar, hoje em dia é diferente do que era naquela época. Tá? Então, a questão de odiar o pecado é de se manter distante, em compreender e se manter distante do pecado, lutar constantemente contra ele. E muito, muito bom lembrar uma dos versos mais belos que temos nas cartas, um dos belos mais importantes de nós entendermos e ouvirmos e nos manter conectados a ele, que é o verso 19 do capítulo 7, quando Paulo vai dizer, né, pois o que eu faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, eu continuo fazendo. Eu reputo que é muito importante termos em mente esse reconhecimento que Paulo de Tarso teve, nós também tenhamos, né? Que o bem que nós desejamos, né, nós não conseguimos fazer o bem que desejamos, mas o mal que não queremos fazer, ainda fazemos. Né? Uma belíssima advertência que Paulo nos traz. E então, chegamos ao importantíssimo capítulo 8 da Carta aos Romanos. Por que ele é importantíssimo? Porque aqui nós vamos ter... o capítulo 8 daria meses para falar dele, tá? Porque é muito rico, muito, muito profundo. E tem algumas coisas aqui nesse capítulo que são absolutamente maravilhosas, e o final desse capítulo é muito, muito comovente. Cada vez que eu leio, todas as vezes que eu li, todas as vezes que eu fui estudar, hoje de manhã relendo o roteiro, mais uma vez as lágrimas vêm, porque é de uma beleza inigualável, vocês vão ver. Tá? Então, começa falando da vida pelo Espírito. Né? Por quê? Tudo que Paulo falou, ele agora vai fechar no dia de vez. Ele vem falando tudo que nós já vimos até aqui, e agora ele vai estar como que arrematando. Porque ele começa o primeiro verso assim, portanto, quer dizer, tudo que ele falou, por isso, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivíamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ele aqui vai reforçar tudo que ele vem falando, né? Que morremos para o pecado, né? Passamos a viver pelo Espírito, para o Espírito, não mais para a carne. Acabou essa nossa ligação com o pecado a partir da vinda do Cristo. Ele nos livra desse pecado, ele nos livra dessa morte. Então, mantivemos a lei, ainda vivemos pela lei, tá? Mas ela foi enfraquecida, tá? Porque nós vivemos mais da carne. Temos a lei para nos mostrar aonde está a condição onde nós não deveríamos estar, né? O espaço onde não deveríamos estar, não podemos estar, mas não vivemos mais por ela, como ele disse aqui, porque nós não vivemos mais segundo a carne, mas vivemos pelo Espírito.
né? Chegando também minha querida Célia Santiago, minha queridíssima, seja muito bem-vinda. Então, até pensando nessa condição de aceitação, de liberdade da lei, saímos da condição de estarmos presos à lei, é muito interessante porque, como nós já vemos acompanhando, agora nós temos outra aliança, a partir da justificação, é outra forma de se ver a vida. Nós não precisamos da lei, embora estejamos sobre ela. Eu peguei aqui um texto de John Stott, um importante teólogo. Ele vai dizer: somos libertos da lei como forma de aceitação, mas obrigados a guardá-la como caminho de santidade. Como fundamento da justificação, a lei não mais nos aprisiona, mas como padrão de conduta, a lei ainda nos restringe. Buscamos cumpri-la ao caminharmos de acordo com o Espírito. Né? Quer dizer, precisamos da lei ainda, mas se estamos caminhando a partir da justificação, ele é apenas um padrão de conduta. Nada além disso, ela não mais nos aprisiona. Lembra que eu falei para vocês semana passada sobre essa questão? Né? Éramos prisioneiros do pecado, passamos a ser prisioneiros de Deus. Eu até coloquei uns textos também referenciando isso, que nós não somos livres, somos sempre escravos de alguma coisa, ou de alguém, de alguma forma. Então, que sejamos escravos da justiça, como nos orienta Paulo de Tarso. E ele segue no verso 5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Né? E aqui, esses dois versos lembram muito uma das perguntas, uma das respostas, né, que Kardec tem no Livro dos Espíritos, né, quando pergunta a questão do nós espíritas, né, como nós somos reconhecidos pela luta como nós temos pelas nossas más tendências, quer dizer, nossas más inclinações. Essas más inclinações são sempre motivadas pela carne e nunca pelo Espírito, porque, como ele diz aqui, pelo Espírito é vida e paz, né? Tranquilidade, um caminho perfeito. Verso 9. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito do Cristo, não pertence a Cristo. É claro, né? Se estamos com Cristo, somos. Quem não está, não pertence. Simples essa separação. É muito importante essa separação e nós vamos entender por quê. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou Cristo entre os mortos também dará vida aos corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Né? Falando aqui do pecado, da questão do corpo mesmo. Essa morte, a ideia do homem velho, esse corpo morreu, é outro corpo agora, alimentado, habitado pelo Espírito. Portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Né? Por isso eu falei para vocês que essa questão dos que pertencem a Cristo e não pertencem é interessante. Porque aqui no final ele vai dizer: os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Né? Então, várias coisas em relação a esses versos. Primeiro é que nós devemos rejeitar completamente o pecado. Absolutamente. Não podemos ter nenhuma aceitação para o pecado. Não podemos achar, como ele fala da questão das más inclinações, a questão do domínio do corpo estar morto. Ele está querendo dizer que não podemos achar ou podemos imaginar em manter nossas inclinações para a carne sob controle. Quer dizer, é a ideia de que é como nós vemos, né? É uma aparência, uma comparação forte, mas é muito pertinente. É quando nós vemos as pessoas que são viciadas em alguma coisa,
que normalmente elas dizem? Ah, eu posso controlar, né? É só hoje, é só um pouquinho. Isso podemos pensar em qualquer tipo de viciação, em qualquer tipo de inclinação para o corpo. Nós não podemos nos permitir achar que temos controle sobre isso, que essas inclinações para a carne podem ser dominadas por nós, porque não pode, né? Porque realmente não pode. Nós temos que absolutamente deixar. Né? E é muito interessante que quando ele fala sobre essas questões, uma coisa para pensar é a nossa conduta e o nosso pensamento. Porque lembre que ele fala que ainda estamos sob a lei, Jacques, que a lei, Stott fala, né, dessa questão da lei como padrão de conduta. Né? E aí vem muito de acordo com o que Paulo fala, no sentido de que o que é que nós somos ou estamos, como nós estamos, quando não temos essa lei ou quando não estamos sós. Né? Eu lembro que lá no Livro dos Espíritos, na parte terceira, Leis Morais, quando se fala de lei de trabalho, se toca nesse assunto. Né? Quando na parte do descanso, né? O que nós somos, o que nós fazemos quando estamos sozinhos, quando estamos no descanso? O que nós fazemos quando não tem alguém nos vigiando? Isso é muito ligado a essa questão das inclinações do corpo. Né? Enquanto tem alguém olhando, nós somos de uma forma. E quando não tem ninguém olhando? Como é que nós estamos agindo? Como é que nós estamos pensando? Né? E esse texto fala que só nós podemos extirpar o pecado pela raiz, realmente não pecamos mais, né? Lembrando sempre o termo pecado inserido no nosso trabalho, porque é o termo que temos das Escrituras, se nós nos mantivermos o tempo todo sob o amor a Cristo, o amor de Cristo. Quer dizer, o tempo todo sendo esse justificado. Né? Aí sim nós podemos cortar o pecado pela raiz. Porque se tivermos, como ele colocou aqui, essa questão de possivelmente posso me manter longe ou manter a minha inclinação controlada, nós não estamos absolutamente com o pecado extirpado e estamos saindo da questão do amor de Cristo e vamos lembrar das frases mais importantes do Cristo, que é que nosso proceder seja sim, sim, não, não. Tá? Fora disso, é do maligno. Tá? E continua no verso 15. Pois vocês não receberam um espírito que os escravizasse para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito como somos filhos de Deus. Tá? Aí, aqui nesse caso, o próprio Espírito, com letra maiúscula, testemunha ao nosso espírito, letra minúscula, tá? Tá falando do nosso Criador e de nós, né? Espírito de Deus, tá? Em relação a isso. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros do Cristo, se de fato participarmos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Olha que belezura esses versos, né? Nós passamos a ser filhos por adoção. Né? E aqui Paulo coloca esse termo, Abba, Pai. Tá? Esse termo, primeiro, uma coisa muito simples, né? É de pensar nessa questão da adoção, dessa relação com Deus. Nós, às vezes, não, acho que constantemente nós esquecemos de uma coisa muito importante com relação a Deus, com a nossa relação a Deus. Por quê? Nós vamos ver lá em Gênesis que nós somos o auge da criação. Né? O auge. Deus cria o mundo, ele vai criando aquele cada dia. No sexto dia, cria o homem e a mulher. Nós somos o auge da criação. E quando vamos lá para o final, no Antigo Testamento, nós vamos perceber que nós somos o objetivo da redenção. Vejam bem como é importante nós lembrarmos disso para a nossa relação com Deus. Nós somos o auge da sua criação e tudo o que acontece até a ascensão de Cristo aos céus, tá? Depois da sua ressurreição, nós somos o objetivo da redenção. Deus cuida de toda essa trajetória, desde da saída de Adão e Eva do Jardim do Éden. A partir daí, Deus mantém um plano, vai se apresentando ao mundo, né, ao homem, cuida de um povo, acontece
tudo o que aconteceu para que nós tivéssemos redenção. Então, quando nós temos essa noção, nós mudamos muito a nossa relação com Deus, né? E os últimos versos desse capítulo fica muito claro isso. E quando Paulo fala aqui, né, que agora nós podemos chamar, clamar, Abba, Pai, Paulo simplesmente está dizendo, esse termo, Abba, Pai, quer dizer meu Pai, tá? O Pai. Tá? Esse termo é o termo que Jesus diz na cruz, Abba, Pai. Meu pai. Quer dizer, no hebraico, seria o equivalente a uma criança chamando o pai, papai. Tá? Por exemplo, nós adultos chamamos de pai, né? Mas a criança nos chama de papai, aquela proximidade, aquela intimidade absoluta. Tá? E é isso que Cristo diz na cruz, é isso que Paulo está dizendo. Nós somos esses que podemos dizer, Abba, Pai. Isso é muito bonito, isso é muito comovente ouvir que nós podemos falar como Cristo, até porque Paulo vai deixar muito claro que tudo que nos acontece, ele vai falar disso agora, daqui a pouco, é exatamente essa questão de nós sermos lapidados para sermos como Cristo. Né? Não para segui-lo simplesmente, para qualquer coisa diferente, é para ser como ele. Né? Então, os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Como eu coloquei lá antes, né, foi essa questão, quem está com Cristo é de Cristo, quem não está não é. Né? E aqui ele vai deixar muito claro essa questão da adoção, filhos por adoção, né, que somos, quem é guiado pelo Espírito é filho de Deus. Os guiados pela carne são criaturas de Deus. Isso é muito diferente. Né? Se o Espírito está em mim, eu sou esse filho adotado. Né? Se eu estou inclinado para a carne, eu sou só uma criatura. É muito diferente. E aí podemos pensar, ora, não somos todos filhos de Deus? Sim, todos somos criaturas divinas. Todos, sem exceção. A questão é por onde nós estamos caminhando. Se estamos sendo guiados pelo Espírito de Deus ou pela inclinação da carne. Se estamos guiados e seguidos pelo Espírito do Cristo ou ainda pelas vicissitudes do mundo. Tá? Então, essa questão da adoção é interessante que Paulo está falando aos romanos, lembre-se, carta aos romanos, tá? E é interessantíssimo a inteligência do Paulo se manifestando constantemente, que quando ele faz essa relação com a adoção em Roma era muito interessante, era uma coisa muito própria, uma coisa muito comum. Não é como a adoção que nós temos hoje em dia. Era muito diferente, porque, resumidamente, tá? A adoção nos tempos de Roma, tá? Naquela época do Império, normalmente acontecia muito quando a família não tinha herdeiro, tá? Principalmente a questão do homem, né? Não tinha herdeiro. E quando não se tinha esse herdeiro, se adotava uma criança, se adotava alguém, às vezes com idade, aliás, a maioria era com idade maior, e muitas das vezes, posso arriscar que a maioria das vezes, eram os próprios servos da família, desse pai que não tinha um herdeiro. Então, era uma ligação já que existia. E acontecia algumas coisas depois da adoção. Primeira coisa que acontecia, toda a dívida, e vejam bem como Paulo coloca uma situação que nos leva a Cristo a partir de uma questão social. Vejam bem, a partir de sermos adotados, né, digamos, eu sou um servo de uma pessoa proeminente na sociedade romana da época, tá? E ele me adota. Então, primeira providência, todas as minhas dívidas são canceladas, elas desaparecem. Eu não devo mais a ninguém, porque agora eu fui adotado. Segunda coisa, eu vou receber um novo nome. Não vou ter mais o nome que eu tinha. Não só o nome, vamos pensar aqui nos tempos atuais de sobrenome, não. Nome. Vou ter um sobrenome, um nome novo. Automaticamente eu já sou herdeiro. Automático. Né? Mudou o nome, já sou herdeiro. Os pais, né, passam a ser responsáveis por todos os meus atos. Todos. Tudo que eu fizer é da responsabilidade do pai. E eu passo a ter a obrigação de honrar o meu pai. Isso era a ação da adoção em Roma. E se nós mudarmos algumas palavras, é exatamente a relação que nós temos que ter com o Cristo. Né? Nos permitir ser esses adotados, como Paulo coloca aqui, né? Ser filhos por adoção. E, primeira coisa, a nossa dívida é cancelada. É exatamente essa ideia. Somos justificados. Mudamos de nome? Não, mas mudamos
de postura, somos outra pessoa. Somos automaticamente seus herdeiros, ele é responsável por nós e nós temos que honrá-lo. Né? É incrível como Paulo colocou em um trechinho de um verso uma coisa tão interessante de nós analisarmos. E a partir daí, de sermos esses adotados, né? Esses filhos de Deus, né? Os privilégios que nós temos, muitos privilégios. Por quê? Vamos pensar que Paulo já fala sobre isso e nós vamos perceber em várias ações, em várias palavras das Escrituras, o quanto nós passamos a ser diferentes, o quanto somos privilegiados por ser esse filho de Deus. Né? Passamos a ter muito mais confiança, porque eu sou um dos escolhidos, porque eu sou um adotado. Eu vou ter autoridade, né? E essa questão da autoridade é importantíssima, porque Jesus deu autoridade aos seus apóstolos, lá no iniciozinho do ministério, e lá no final, quando ele vai ascender aos céus, ele mais uma vez dá autoridade a todos. Quer dizer, essa autoridade é a ideia mesmo de fazer milagres, né, entre aspas, de ter essa autoridade de ser um discípulo de Jesus. Eu sempre lembro de uma passagem que Pedro está com uns discípulos e tem uma pessoa justamente em Roma, caída, pedindo esmola. Ele vai dizer, não tem ouro, ele era cego, paralítico, tá? E Pedro vai dizer, não tem ouro nem prata, mas tem autoridade. E a pessoa se curou, né? E é que nós colocamos, né? Hoje temos ouro e prata, mas não temos mais essa autoridade. Perdemos essa autoridade. Mas é importantíssimo, nós passamos a ter autoridade, sim. Nós é que não utilizamos. Nós é que não temos a capacidade ainda de utilizar essa autoridade. Né? Chegando também, minha querida Maria Cristina, seja muito bem-vinda. Temos também a intimidade com Deus, essa proximidade. Lembrem-se, Abba, Pai. Nós podemos falar a mesma expressão que Jesus se utilizou na cruz para falar com Deus. Nós temos segurança, muita segurança nas nossas vidas. Nós não tememos mais, porque eu estou sob o amor do Cristo. Nós temos essa condição de sermos o herdeiro, nós temos a herança desse mundo, a herança de tudo que vamos ter em relação à justificação, ao reino dos céus. Nós somos esses herdeiros. Vamos ser disciplinados, porque lembrarmos de toda a trajetória do Cristo vai nos levar a essa proximidade, essa família, essa disciplina e familiaridade, intimidade mesmo com o Mestre, intimidade com as coisas do Espírito, com as coisas do reino dos céus. Tá? Então, temos todo esse contexto que Paulo nos coloca. Somos esses filhos adotados agora, filhos de Deus, somos herdeiros de Deus, co-herdeiros do Cristo. Então, vai vir uma glória futura. Por quê? Como eu falei, nós vamos sofrer. Paulo fala dessa questão do sofrimento. Ele vai tratar disso agora nesse trechinho, até o verso 20, até o verso 30, tá? Porque ele vai dizer o seguinte, no verso 18. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória em que nos será revelada. A natureza criada aguarda, com grande expectativa, que os filhos de Deus sejam revelados. Tá? Essa natureza quer dizer a ideia do mundo em si. Né? Momento em que nós vamos ser revelados e nós vamos estar tratando dessa natureza. Tá? É um paralelo com a ideia que nós temos de mundo de regeneração, de regenerar esse mundo. Tá? E esse mundo está esperando que esses filhos de Deus sejam revelados justamente para que haja essa regeneração. Tá? Vejam bem, pois ela foi submetida à inutilidade, tá? Por isso precisa ser regenerada por nós que estamos aqui, tá? Não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Gente, Paulo fala que a natureza está decadente há 2000 anos atrás. Nós estamos aqui hoje trabalhando porque a natureza continua decadente e nós precisamos ser esses filhos de Deus
que estamos sendo revelados para que possamos fazer essa transformação, porque tem essa esperança. Tá? E ele segue. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora com as dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, quer dizer, somos estes filhos adotados agora, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança somos salvos. Mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Né? Muita coisa aqui para nós pensarmos. Né? A ideia do sofrimento. Basicamente, aqui vemos a ideia de sofrimento. Quanto a natureza, quer dizer, a ideia do nosso orbe, né? Do nosso mundo, da nossa sociedade, como está sofrendo pela inutilidade a que ela foi colocada. E a questão que nós podemos colocar, que Paulo nos coloca, desse paralelo, de sermos filhos de Deus e os sofrimentos da terra. É como se ele, uma questão, vale a pena esse sofrimento todo? E ele claramente responde, sim, vale a pena, porque seremos esses filhos adotados e nós vamos tirar essa terra da inutilidade. Ela está gemendo com as dores do parto, assim como nós, quando vemos a iniquidade à nossa volta, mas nós temos a esperança. Tá? Nós vamos ter aflições, lembrem que Jesus disse, tá? No mundo terá aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Tá? Por quê? Lembre-se, nós somos agora co-herdeiros de Jesus, e se ele venceu o mundo, e nós temos a mesma condição, nós vamos vencer porque somos herdeiros de Deus. Tá? Então, também lá nas cartas aos Coríntios, se eu não me engano, Paulo vai dizer que nós temos não só o privilégio de conhecer as Escrituras, seguir, não. Nós temos o privilégio de sofrer por Jesus. Sofrer. Por quê? O mundo vai haver aflição, nós vamos sofrer. É só olhar em volta. Se nós somos esse filho escolhido, adotado, toda a iniquidade que se passa à nossa volta, lembre-se, o que ele diz antes, nós temos que extirpar o pecado, nós temos que odiar o pecado. E se nós vemos o pecado ao nosso lado, nós vamos ter essas dores de parto. Né? Nós vamos ter essas aflições e vamos sofrer por Jesus, caso que ele coloca várias vezes, inclusive no sermão profético, ele vai falar, né? Ele vai colocar exatamente isso, que os apóstolos aos discípulos, que eles vão sofrer muito, né, por ele, mas que vai chegar o tempo onde todo o evangelho vai estar na terra, e aí sim vai ser o final. Não exatamente quando houver guerras, houver iniquidade, houver tudo que há hoje em dia, esse não é o final. O final é quando todo o evangelho dominar isso, o amor, né, cobrir a tudo isso. Então, nós temos o privilégio de sofrer por Jesus. Tá? E aí vem o verso 26. Tá? Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito, intercede por nós com gemidos inexpressíveis. Tá? Então, esse Espírito, com letra maiúscula. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daquele que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Daqui ele está falando, né? Nós somos fracos e o Espírito que habita em nós vai nos ajudar nessa fraqueza. Ele vai interceder por nós constantemente, né? E nós vamos ser, por essa intercessão, e quando ele usa o termo aqui, o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus, tá? Ele não está falando dos santos que nós conhecemos hoje, tá? Essa ideia dos santos da Igreja Católica. Não, isso é outra questão, é outro termo, né? Não dos santos canonizados, mas dos santos santificados pela sua condição com Deus. E essa frase belíssima, né? Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Né? Acho que nós que estamos no seu decreto. Quer dizer, aquela frase que muitas vezes nós já ouvimos, né? O universo conspira, né, por alguma coisa.
É exatamente essa ideia. Todas as coisas vão contribuir se nós estivermos nessa herança de Deus, né? Então, segue até o verso 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. É uma cadeia, é uma cadeia divina, especificamente. Né? Como eu falei, nós somos burilados, nós temos o sofrimento como um esmeril, um burilamento para sermos a imagem de Cristo, sermos iguais a Cristo. Né? Por isso que ele coloca, para que ele seja o primogênito de muitos, né? O primeiro de muitos, quer dizer, nós, todos nós que estamos aqui dentro do Evangelho, tendo buscando essa imagem. E ele vai fazer essa cadeia divina, né? Chamar, justificar, glorificar, porque seria mais ou menos assim, né? Deus não conhece por antecipação. Lembrem-se que eu falei, nós somos o auge da criação. Né? Deus nos ama desde a criação. Né? E ele nos predestinou, quer dizer, ele nos conhece, nos predestina, quer dizer, nós temos um destino estabelecido, né? Não só para nós que somos esses adotados, esses filhos de Deus, mas para os outros também, até o momento que esse outro buscar o caminho para ser chamado. E a partir de ser predestinado, nós vamos ser chamados, quer dizer, nós vamos ser despertados para a verdade. A partir daí vamos ser justificados, quer dizer, Deus justificou, né, nos declarando justos, e ao final vai nos glorificar quando todo pecado for erradicado. Quer dizer, é uma cadeia mesmo, né? Deus nos conhece, nos predestina, nos chama, nos justifica e nos glorifica ao final. E aí, queridos, então, chegamos ao finalzinho da carta, do capítulo 8 da Carta aos Romanos. Como eu falei para vocês lá no início, é uma coisa absurda de bela, é incrível, vocês vão ouvir, não vou comentar, só vou falar porque é muito. Tá? É a ideia do cântico de vitória. Né? E muitas coisas que nós ouvimos, né, por aí, está nesse trechinho aqui que vai do verso 31 ao 39. Tá? Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou, antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, porque aquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É isso, gente. Versos 31 ao 39, cântico de vitória. Deus é por nós. Essa é uma das coisas mais lindas que eu já li na minha vida. Muito, muito, muito lindo. E é uma tremenda consolação. Se Deus é por nós, como eu falei para vocês, né? Já ouvimos isso várias vezes, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É uma frase que está inserida nesse texto absolutamente maravilhoso. Absolutamente maravilhoso. Não dá para comentar isso, né? Não tem capacidade para comentar isso. Então, queridos, é isso por hoje. Este é o oitavo capítulo da Carta de Paulo. Essa coisa linda, 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 que não tem como. Bom,
convite, amanhã de manhã, domingo, 10 horas da manhã, conhecendo os evangelhos. Sexta-feira que vem, por dentro das Escrituras, 9 horas da noite, vamos estar no finalzinho do livro de Números, tá? Já se encaminhando para entrar no livro de Deuteronômio, e me acompanhe nas outras redes, né? @Rubens Alpin. Bom, queridos, Liz Menezes, Felipe Menezes, Célia Santiago, Maria Cristina Figueiredo, os amigos que estão aqui nesse momento, mas não se manifestaram, os amigos que vão nos ver posteriormente, meu muito obrigado, muito agradecido, espero que esse capítulo 8 toque a vida de vocês como tocou a minha, porque, como eu falei lá no início da carta, né, deste primeiro capítulo, né, essa carta aos Romanos muda a vida das pessoas, né? Não só a minha, espero que a de todos que possam lê-la e serem tocados por esse capítulo em si. Muito obrigado e que a graça do nosso Senhor Jesus esteja sempre conosco. Amém. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.